Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o teste de transição de estados. É mais um dos vídeos da série de vídeos que a gente está tendo sobre as técnicas de teste caixa preta que existem na certificação da CTFL. Então, se você não viu as outras, dá uma conferida aqui no canal que tem mais vídeos sobre isso, tá bom? Mas agora vamos focar nos testes de transição de estados, tá? Então, primeiramente vamos entender o que é esse teste, depois a gente vai fazer um exemplo aqui dos simulados da certificação, beleza? Então, o que é essa técnica, tá? É uma técnica que vai se utilizar de diagramas e tabelas para indicar as possíveis transições de estados, válidas e inválidas. Tá, como que funciona isso? A tabela pode mostrar transições inválidas, vai mostrar as válidas também, né? Mas ela pode mostrar transições inválidas para querer confundir, para querer trazer alguma... Ó, tenho isso aqui é realmente válido? Falando em questões de teste, né? Falando em questões de quando você fazer a prova da certificação. Mas mesmo quando você for montar seu teste, se você quiser estruturar isso dentro de uma tabela, aí você pode colocar as inválidas também, e colocar as respostas, colocar como que você, o resultado esperado, tá bom? Mas já quando a gente fala do diagrama mesmo, aquela imagem bonita, indo para um lado, indo para o outro, isso aí vai mostrar só as válidas, porque não faz sentido mostrar transições inválidas, tá bom? Em questões, né, da certificação, você vai ver só as questões válidas, tá? Quando você fazer isso num teste, num cenário real, acredito que não faz sentido também você querer poluir com transições inválidas o seu diagrama, tá bom? Então, eu colocaria também só os válidos, tá? E essa é uma técnica geralmente utilizada quando o sistema ele responder de maneiras diferentes de acordo com a entrada. Então pode existir várias entradas e ele vai responder de maneiras diferentes para cada um. Então, quando ele tiver ações diferentes, então a gente vai utilizar geralmente a técnica de transição de estados, tá bom? Então é isso, a parte teórica, obviamente, dá uma olhada lá no BSQTB, lá no site, pega os sílabos e lê que vai trazer muito mais informações, mas isso aqui é o básico que a gente tem que saber para entender essa técnica, tá bom? Então, beleza. Então eu peguei a questão 28 lá do simulado, se eu não me engano esse é o simulado A também. Então dá uma olhada lá, caso você queira ver mais questões, mas essa aqui mostra pra gente como que funciona isso aqui, tá bom? E que esse aqui já é um exemplo de um teste que tem tanto o diagrama quanto a tabela, beleza? Opa, tirei aqui. Tanto o diagrama quanto a tabela. E eles vão se complementar, tá bom? Então vamos ler aqui, vamos entender essa questão, vamos tentar responder ela, tá? Qual das seguintes afirmações sobre diagrama de transições de estado e tabela de caso de teste é verdadeira? Então a gente tem aqui basicamente um sistema de televisão, algo do tipo, onde ele vai ter os estados, então TV off, S1, TV em standby, S2, TV play, S3, e a gente tem os resultados, as ações que faz ele mover para um lugar para o outro, tá bom? Então a gente vai ter, por exemplo, o estado inicial, S1, então ele está aqui no S1, entrada, então vai acontecer um power on, então aconteceu o power on, aqui é a entrada, mas a seta está mostrando o para onde ele vai, tá bom? Eu poderia estar colocando tipo assim, o power on entrando por trás, né? E ele indo para outro lado, mas aqui a seta já está direcionando para onde ela vai e está escrito do lado a ação que foi feita, né? Então eu estou no S1, eu tenho um power on e ele vai para o S2. Depois eu tenho no S2, eu recebo um power off e eu volto para o S1, beleza? Depois eu tenho um S2, eu estou aqui, eu posso receber agora um RC on e ele vai para o S3. Então viu aqui, ó, o S2 é um exemplo que ele tem duas possíveis entradas, tá? Na verdade todos vão ter duas entradas, menos o S3, né? Deixa eu ver. Não, o S3 tem duas entradas também. É porque aqui ele só vai, ele não volta, né? Mas ok. A gente tem um S3, né, agora, que ele tá no S3, ele recebe um RC off e ele vem pro S2 e ele vem pro S2, né? Isso. Ou eu posso ter o RC on, né, do S2 e ele vai pro S3 e por fim, eu tô no S3, posso ter um power off e ele volta pro S1. Beleza? Então a gente viu aqui que
é uma coisa que a gente já pode perceber, que todos os cenários que estão na tabela são válidos e estão sendo mostrados no nosso diagrama, tá bom? Então vamos segurar essa informação e vamos ler as questões agora. Então, só mais uma coisa antes de a gente ler as questões, percebam que a gente não montou tabela, a gente não montou casos de teste, mas a gente leu a tabela, a gente leu o diagrama, a gente entendeu como eles estão funcionando. Então, não necessariamente, quando a gente fala de testes da certificação, questões lá, a gente vai ter que montar tabelas, tá? Pode ser que já venha montado e a gente só tenha que entender e responder as questões, beleza? O que vai ser um pouco diferente, né, no cenário da vida real, porque acaba que muitas vezes a gente que vai querer montar isso aqui para estruturar nossos casos de teste, beleza? Então vamos lá. Questão A. Os casos de teste em questão cobrem transições válidas e inválidas no diagrama de transição estatal. Vamos lá. No diagrama de transição estatal, a gente só tem transições válidas, sempre, e aqui na tabela também. Então não está cobrindo nenhuma transição inválida, tá bom? Então A não é. Os casos de teste em questão representam todas as transições válidas possíveis no diagrama de transição estatal. Me parece bom, né? Porque eu tenho 5 transições aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, já que a gente tem 5 setas. E a gente tem 5 casos de teste aqui na tabela. A B me parece bem interessante. Então vamos para a C agora. Os casos de testes em questão representam algumas das transições válidas no diagrama estatal. Então não, os casos de teste são esses aqui. E a gente tem 5, que são as 5 aqui. Então, eu acho, se a B ou a C, né? Como eu acho que tem todos, então a C já não é. Então, agora vamos para a D. Os casos de teste em questão representam pares de transições no diagrama de transição estatal. Não, cada caso de teste representa uma transição, né? Ele representa pares de estados, né? O estado inicial, o estado final, mas é apenas uma transição. Então, pensando nisso, a nossa resposta certa é a B, beleza? Então, a gente pode até conferir aqui na nossa resposta, que tem lá no final, e é justamente isso, ó, todas as transições estão cobertas, tem todas, e aqui ó, não mostra pares, tá? Cada teste ele pega e realmente mostra apenas um. Então, esse aqui é um exemplo. Se você quiser mais exemplos, que eu faça mais testes da certificação, deixa um comentário aí, se você está gostando desse tipo de conteúdo. Mas também convido vocês a entrar lá no site do BSQTB e dar uma olhada nos simulados por conta própria também, que vai ajudar bastante caso você esteja estudando para a certificação ou caso você queira só pegar e aplicar no seu cotidiano, tá bom? Então, demais é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.